Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela aqui. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Vamos repetir o tema? Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Sejam bem-vindos aí todos que estão no chat agora conversando conosco. Aqueles que são novos participantes também, sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos. Daqui a pouco estarei com vocês aí conversando em nosso chat, tá bom? Então, aqueles que não são inscritos ainda no canal, vamos solicitar, faça a sua inscrição, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. É importante ativar o sininho na opção todas, para que receba as notificações e seja avisado aí em seu smartphone, tá bom? Então, também, uma coisa importante, compartilhar esta mensagem com seus amigos, com seus contatos que estejam procurando conhecer, obter mais conhecimentos. E o like também será bem-vindo aí de todos os senhores que estão participando conosco agora e os que irão assistir depois, tá bom? Então não esqueça aí de dar o seu like. Outro assunto aqui, quem desejar fazer parte de um de nossos grupos Plenitude, nos solicite. Fale conosco pelo contato que está na descrição desse vídeo de hoje, tá bom? Então temos o grupo geral, é o grupo Plenitude Brasil, e cada estado tem o seu próprio grupo, para que os participantes desses grupos estaduais possam conhecer pessoas próximas no seu próprio estado, né? E que estão no mesmo entendimento a respeito da Bíblia. Então toque no título da mensagem para ver aí o nosso contato. Nos solicite para que os senhores possam fazer parte de um de nossos grupos. Então, como falamos inicialmente, o tema de hoje que nós estamos apresentando é este que está na tela aí. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Vamos avançar. Vamos começar? Então vamos lá. Então é isso aí, gente. Olha só. Para início de conversa, né? Durante muito tempo se especula o que teria ocorrido para que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, né, na Bíblia, escrevesse o texto de 2 Coríntios 12, 7 a 9. O que ele queria dizer com isso? O que ele estava dizendo? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o quê? Um espinho na carne. Tá em caixa alta aqui, né? A saber, um mensageiro, prestou atenção, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Parou para pensar? Para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Altíssimo para que se desviasse de mim. Percebeu? Se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Prestou atenção no texto? Prestou. Então vamos continuar aqui o nosso argumento. Então o tema, aqui está, espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás. 8 de março de 2023. Então vejam bem, a fraqueza de Shaul, na realidade, estava dentro dele. Isso estava corroendo em mágoas contra algo que possivelmente estava, na verdade estava acontecendo, não possivelmente, que estava acontecendo e que vamos tratar aqui na mensagem de hoje. Nessa mensagem, o que seria o espinho na carne de Shaul? O que seria isso, gente? Vocês já sabem? Podem aí comentar aí, não tem problema. Então, o que seria o espinho na carne de Shaul? O que seria isso? Como que nós vamos desvendar
isso que ele escreveu? O que ele estava querendo dizer com isso? Lendo, na verdade, o contexto do próprio capítulo. Eu vou repetir, o contexto do próprio capítulo 12, né, de 2 Coríntios. E pode estar, sabe aonde? Quase no final, a partir do verso 16 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Porém, o que tem sido falado por alguns, e vocês podem buscar isso na internet, é que o espinho na carne de Shaul não tem como ser desvendado ali no capítulo 12, né? De 2 Coríntios, dizem eles. O que não é verdade, é o que nós estamos dizendo, porque ali no capítulo 12 de 2 Coríntios, os senhores poderão ver ali o que significaria o espinho na carne. Nós vamos tratar disso hoje, tá bom, gente? Assim, então, o que acontece? Os tais comentaristas que vocês vão encontrar aí na internet, eles dizem o seguinte, olha só o que eles dizem. No texto, não podemos descobrir qual foi o espinho na carne do qual Shaul falou. Eles estão dizendo que no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, não dá para desvendar isso. O que Shaul estava querendo dizer, aliás, né? Então assim, gente, olha só. Eles falam o seguinte, assim está escrito isso na internet, que eles vão pesquisar outras referências bíblicas para que eles possam ter a ajuda para a compreensão. Então o primeiro texto que eles usam é Gálatas capítulo 4, versículos 13 a 15, tá bom? Aí eles dizem isso aí, é isso que eles dizem. Mas como nós estamos agora falando aqui no tema de hoje, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade que no próprio capítulo 12 de 2 Coríntios, nós não poderíamos desvendar o que seria o espinho na carne de Shaul. Podemos sim, no capítulo 12, dá pra gente desvendar o que seria o espinho na carne, e nós vamos provar isso aqui hoje. Então o que acontece, gente? Talvez esses comentaristas, né, evangélicos, eles tomem por base uma versão da Bíblia que diz como se Shaul pedisse a Cristo que lhe curasse de uma suposta miopia, né? No capítulo 12, versículo 8, 2 Coríntios aqui, ó. Talvez eles estejam pensando que Shaul estivesse pedindo ao Todo-Poderoso, a Cristo, para que ele fosse curado de uma suposta miopia. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, 8. Vamos ler aqui, ó. 3 vezes roguei a Cristo que tirasse. Tá prestando atenção aqui? Que nessa versão está dizendo tirasse. Tirasse o quê? Percebeu? Então eles acham que esse texto Shaul está tratando de uma suposta miopia. Ó, 3 vezes roguei a Cristo que me curasse. É a mesma coisa, né? 3 vezes roguei a Cristo que tirasse de mim. Então, ó, 2 Coríntios 12, 8. Prestou atenção? Então por que eles acham que Shaul teria um problema de miopia, que ele está pedindo aqui, orou a Cristo para que tirasse? Percebeu? Mas nessa versão da Bíblia está escrito tirasse. Ok? Então o que acontece? É importante relatar que somente a versão NVI, ou seja, a nova versão internacional, é que dá a entender, aqui nesse versículo, que deveria tirar algo, ou seja, deveria curar a ele mesmo. Entendeu? E a versão também transformadora, ela relata, né, que removesse de mim. Orei a Cristo que removesse de mim. Então, a versão NVI e a transformadora coloca dessa forma. Então, dá a impressão de que Shaul estaria pedindo para que ele fosse curado de uma suposta miopia. Por quê? Por causa da palavra tirasse na NVI e removesse de mim na versão transformadora. Então é isso. Que se poderia significar curá-lo de uma miopia, de uma suposta miopia. Entendeu? Eu acredito que eu esteja me fazendo entender. Mas, olha só, gente. A maioria das outras versões dizem afastar de mim, desviar de mim.
apartar de mim. A maior parte das versões diz isso. Eu não estou dizendo que a versão NVI, a transformadora, essas duas versões estão erradas. Mas a maior parte das versões, inclusive a israelita, que depois eu vou confirmar isso mesmo, tá? Dizem afastar de mim, desviar de mim, apartar de mim. Ou que o livrasse de alguma coisa, tá? Então eles dizem, o que eles dizem, esses comentaristas? Eles dizem que no capítulo 12 de 2 Coríntios não tem como desvendar o que seria o espinho na carne de Shaul. Entendeu, gente? Acredito que sim, né? Mas como dissemos, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade, que no capítulo 12 não tem como desvendar isso. Basta ler todo o capítulo com atenção. Todo o capítulo 12, aí você vai entender que ali Shaul está explicando o que seria o espinho na carne. Nós vamos tratar aqui. Mais para frente a gente vai ler outros versos desse capítulo e nós vamos entender. Correto? Então, o que acontece? Alguns comentaristas, eles deduzem, gente, conjecturas, né? Eles deduzem que o espinho na carne de Shaul seria o que aparentemente, né, dizem as versões NVI e transformadora, conforme eu coloquei aqui anteriormente. Um problema seria, então, um problema de visão. Uma anomalia em seus olhos relacionados a quê? A uma suposta miopia que Shaul teria. Também com base em quê? No que foi escrito aqui nesse texto aqui, ó, de Gálatas, capítulo 4, 13 a 15. Eles tomam por base também isso aqui, ó. Vamos ler e os senhores vão entender por que os comentaristas evangélicos, né, os teólogos, eles conjecturam, eles deduzem que Shaul teria uma miopia. Vamos colocar aqui que vocês vão entender. Então isso seria o espinho na carne dele, né? Eles colocam, ó, Gálatas 4, 13 a 15. Vamos prestar atenção aqui, ó. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Prestou atenção? Em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Prestou atenção? Antes me recebestes como um anjo do Altíssimo, como Cristo mesmo. Né? Um anjo do Altíssimo como Cristo mesmo. Correto? Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Ele pergunta. Por quê? Vos dou testemunho de que, se possível fora, agora é aqui que tá o detalhe, ó, para os Gálatas, se possível fora, então seria uma miopia por causa disso, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Gálatas 4, 13 a 15. Então os senhores estão prestando atenção aqui nesse capítulo 4 de Gálatas, versículos 13 a 15, que Shaul está dizendo que, se possível fora, eles arrancariam os olhos deles para dar a eles. Então vejam, na verdade o contexto ali está dizendo, dando a entender uma outra coisa, não que ele estivesse míope, quase cego, e eles deveriam arrancar os olhos, vamos dizer assim, daria os olhos dele para que Paulo passasse a enxergar melhor, para que o espinho na carne dele passasse. Não é isso, gente. Se a gente for ler o que ele está tratando aqui, é sobre o amor que eles teriam por Paulo, por Shaul. Depois a gente pode analisar, os senhores mesmo poderão analisar esse capítulo 4, 13 a 15, que Paulo não está aqui tentando dizer que ele tinha problema de miopia, tá bom? E a gente vai provar isso aqui também por outros textos que não eram um problema de miopia. Vamos provar, daqui a pouco os senhores vão entender o porquê que eu estou falando isso aqui, tá bom? Então o que acontece? E também, esses comentaristas, o que acontece com eles? Eles dizem que há uma indicação de que o espinho na carne de Shaul seria o que ele indica nessa mesma carta aos Gálatas, o que ele diz nesse texto aqui, ó, de Gálatas 6:11. Talvez seria o problema de vista de Shaul, seria o espinho na carne dele, um problema de miopia. Então eles colocam isso aqui, ó, preste atenção o porquê que esses comentaristas evangélicos, esses teólogos, né, eles supõem isso. Olha só o que está escrito aqui em Gálatas 6:11. Ó, vamos prestar atenção. Vejam com que letras grandes
letras grandes, estou-lhes escrevendo de próprio punho. Gálatas 6:11. Prestou atenção? Por que ele estaria escrevendo com letras grandes? Porque vejam com que letras grandes estou-lhes escrevendo de próprio punho. Gálatas 6:11. Então, por causa disso aqui, ele seria míope? É isso que deduzem. Então, vamos continuar aqui, gente. Olha só. Eles, então, estão dando a entender, esses teólogos, esses estudiosos, eles estão dando a entender que Shaul estaria escrevendo com letras grandes, entendeu? Porque seria a dificuldade para ele enxergar o texto. Então, ele estaria escrevendo com letras grandes, entendeu? Mas quando nós vamos olhar no contexto desse texto que acabamos de ler, nós vamos descobrindo ali na leitura que ele escrevia com letras grandes não porque ele estava míope, né? Ele estava escrevendo com letras grandes porque queria dar ênfase, entendeu, gente? Sobre o que ele estava tratando ali naquele texto. E não por causa de uma suposta miopia que Shaul teria adquirido quando Cristo lhe apareceu numa forte luz, lembra disso? Que lhe cegou por 3 dias, lá no caminho de Damasco, antes da sua conversão. Então o que acontece? Esses comentaristas, eles dizem que Shaul ficou com sequelas, tudo conjectura, gente, tudo conjecturas, né? Para não dizer achismo. Então, Shaul teria ficado com sequelas da cegueira temporal, né? Da cegueira ali nos olhos, permanecendo ainda algumas escamas, uma miopia ainda, né? E que não parece verdade isso aí. Então, o que acontece, gente? Está dizendo que Shaul não teria sido curado quando Ananias orou por ele. Entendeu? Completamente. Shaul teria permanecido com algumas sequelas. Entendeu? Então, gente, isso não parece verdade. Isso não parece verdade. Uma vez que há o relato feito por Lucas que Shaul recuperou a sua visão, gente. Atos 9, 17, 18. Ele recuperou ou não recuperou? Ora, o Eterno o curou em parte. Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que o Eterno, que Cristo, o curou somente um pouquinho, deixando algumas escamas ainda? Onde está? Conjecturas. As pessoas pegam os textos da Bíblia e eles conjecturam, eles acham que foi isso aí, mas não tem em lugar nenhum escrito isso, entendeu? Então, olha só, Cristo o curou ou não curou? Atos 9, 17, 18. Vamos ler aqui, ó. Vamos ver se é verdade que Shaul ainda permaneceu míope. Entendeu? Enxergando somente um pouco, com dificuldade. Vamos ver se é verdade. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, irmão Shaul, o Cristo soberano que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Para o quê? Para quê, gente? Para deixar Shaul curado em parte? Para que tornes a ver. Aqui não está dizendo para que tornes a ver em parte. Não, para que tornes a ver. Acabou, ponto, não tem que inventar. E sejas cheio do Espírito Santo. Percebeu? Percebeu. E logo lhe caíram parte das escamas. E logo lhe caíram as escamas dos olhos. Não é verdade? E logo lhe caíram 2 olhos, como que umas escamas. Como que umas escamas. E o quê? Recuperou a vista em parte? E recuperou a vista, gente. Não temos que inventar o que não está escrito aqui no texto. E recuperou a vista, está dizendo que Shaul recuperou a vista. Completamente ou em parte? Completamente. Se ele recuperou, recuperou. Se fosse em parte, se tivesse ficado com algumas escamas, estaria escrito que ficou uma sequela. Não é verdade? Mas a invenção do sistema religioso, né, para justificar muita coisa, e nós temos que tomar cuidado também. Nós que já entendemos muitas coisas da Bíblia, quando a gente começa a conjecturar, achar que é isso quando o texto não está dizendo. Entendeu? E recuperou a vista. Recuperou, gente. Ó. E levantando-se foi batizado. Atos 9, 17, 18. Então veja bem, naquele tempo eles ainda estavam na prática do batismo.
Então vamos continuar aqui o nosso tema aqui, espinho na carne, mensageiro de Satanás, 8 de março de 2023. Então olha só, gente, mediante essas nossas argumentações aqui, nós podemos descartar, com certeza, que o espinho na carne de Shaul seria um problema de miopia, como dizem os teólogos evangélicos, tá bom? Então, se for assim, o que seria, então, o espinho na carne, um mensageiro de Satanás que Shaul fala nesse texto do capítulo 12? O que seria isso, gente? Então, olha só, agora eu vou contar um fato sobre mim mesmo. Me faz lembrar que certa vez, depois que eu falo nós, mas eu, né? Nós criamos os grupos Plenitude no WhatsApp, que alguns dos senhores fazem parte, aí esses grupos pelo Brasil, a fim de que as pessoas pudessem, pelo menos virtualmente, estarem próximas, conectadas, sabendo que nos grupos estaduais, essas pessoas, elas saberiam que residem próxima delas outras pessoas que também pensam como elas, entendeu? Então, devido a essa nossa iniciativa, eu falo nossa, essa minha iniciativa, certas pessoas em grupos de WhatsApp ou até mesmo no Facebook, certas pessoas divulgaram que eu estaria criando um sistema religioso e que eu teria interesses nisso, na criação desse suposto sistema religioso. Entendeu? Somente eu não sei qual interesse eu teria que essas pessoas estavam se referindo. Será que seria interesse de ganhar dinheiro? Será que essas pessoas estariam insinuando isso? Aí eu não sei. Então o que acontece, gente? Assim acontece, não é verdade? Muitas vezes, alguns dos senhores tomam iniciativas unicamente altruísta, ou seja, com o intuito de colaborar e ajudar a outras pessoas, porém, despidos de quê? De qualquer interesse ou de recompensas ou de reconhecimento, entendeu? Mesmo assim, o Altíssimo, o que acontece? Olha só, o Altíssimo está olhando para a gente. Mesmo assim, mesmo que nós tenhamos um procedimento, uma iniciativa altruísta, mesmo assim, o Altíssimo nos conhece. Então, o que acontece? O Altíssimo já colocou em nosso caminho, em seu caminho, tá, pessoas opositoras a você. O Todo-Poderoso colocou pessoas opositoras, entendeu? No seu caminho. Já deu para perceber que o Todo-Poderoso é quem envia Satanás? Vocês lembram de Jó? Quem enviava Satanás? Quem permitia Satanás? Não era o Todo-Poderoso? Não era ele que enviava Satanás? Então, para quem não sabe, quem envia Satanás, adversários, ou seja, adversários, é o próprio Todo-Poderoso, para que você não se ensoberbeça. Entendeu? Para que eu não me ensoberbeça. Ele quer ver, então, o que acontece? O Todo-Poderoso, nós cremos nisso, que ele quer ver até onde nós aguentamos sob pressão. Até onde o Senhor ou a senhora vai aguentar fazer aquilo que propôs fazer sob pressão. Entendeu? O Todo-Poderoso quer te instruir, quer te ensinar. Então, na verdade, o que acontece? Olha só, mais uma coisa para falar aqui. Ele, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele não vai colocar pessoas assim, Satanás, em seu caminho. Ele não vai fazer isso. Essas pessoas já foram colocadas em seu caminho. Entendeu? Muito antes de você saber que iria, em algum dia, fazer algo com boa vontade, com altruísmo. Entendeu? Então é isso que acontece. O Todo-Poderoso já colocou essas pessoas em seu caminho. Tem que aprender a lidar com isso. Então olha só, gente, há pessoas que entendo que o Altíssimo, ele põe em nosso caminho e que passam a vigiar os nossos passos, os seus passos, levantando até suspeitas, né, a respeito de sua atuação. Isso acontece. E surgem comentários venenosos. Entendeu, gente? Você fazendo de boa vontade, com altruísmo,
mas surgem comentários venenosos se opondo a você. Entendeu? Esses adversários, eles geralmente dizem, né? Quando vê alguém fazendo alguma coisa boa, que está ajudando muita gente, esses adversários, que seriam satanases, né? Dizem o seguinte: ele está fazendo isso porque tem interesses escusos. Não sei não, hein? Não sei não, esse tal de Messias criando esses grupos de WhatsApp aí pelo Brasil, ele tem interesse em alguma coisa. Então, gente, às vezes, o que acontece? A sua forma de trabalhar, a nossa forma de trabalhar, tá aí, eu, irmão Antonelso, outros mais aí que estão nos grupos de WhatsApp, a sua forma de trabalhar e fazer algo, às vezes, agrada a muitas pessoas e assim vamos angariando, né, amigos que vão ali se unindo pelo trabalho que nós realizamos, que você realiza, entendeu? E isso vai crescendo aos poucos, vai crescendo aos poucos e tem gente de olho em você. Satanás está de olho em você, essa é a verdade, né? Isso vai crescendo aos poucos e tem gente que fala assim, olha, ele tem algum interesse nisso aí, não é possível. Tem gente que se incomoda, gente. Então, olha só, o problema, o que acontece? Quando você começa a fazer coisas boas, o problema é quando você se permite se ensoberbecer, entendeu? Por isso que você está fazendo. Então, você às vezes começa a permitir o diabo de se andar. Dominar ali o seu pensamento, as suas emoções, como se nós fôssemos alguma coisa especial, né? Então, quando começam os elogios, entendeu? E comparações com outras pessoas, é que você tem que tomar cuidado. Então, enquanto uns te elogiam, entendeu? Você está fazendo aquela coisa que é boa, tá? Sendo bom para todo mundo. E aqueles começam a te elogiar. Não, você, poxa, eu acho que você é um dos melhores que tem aqui. Tem que tomar cuidado com isso, que Satanás, olha, Satanás já tá aí, ó. Satanás, gente, é adversário, é dentro de você mesmo. O diabo está em derredor nas suas emoções, nos seus pensamentos. E tem gente que às vezes fala algumas coisas que faz você achar que você é alguma coisa, entendeu? Alguma coisa em especial melhor do que o outro. Então o que acontece? Olha só, enquanto algumas pessoas te elogiam, o Eterno, ele coloca outras pessoas para te esbofetear. Entendeu? Entendeu o que era ser esbofeteado? Satanás, né, o mensageiro de Satanás para o esbofetear. Percebeu? Então o que acontece? Vamos lá, vamos continuar o nosso argumento aqui. Uns falam bem de você. Beleza. Quem não gosta de que alguém fale bem dela? Claro. Eu gosto quando alguém, fala, poxa, legal o seu trabalho que você está fazendo, não para não. É claro, isso dá uma satisfação na gente, mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas próprias emoções. Como diz no sistema religioso, né? Vigia, varão, vigia, né? Então o que acontece, gente? É isso que acontece. Então, enquanto tem algumas pessoas que te elogiam, o Eterno coloca Satanás para te esbofetear, entendeu? Uns falam bem de você, por outro lado surgem outros que vão falar mal de você. Sem nenhuma razão plausível para isso, gente. Não tem nenhuma razão, mas a pessoa começa a falar. Mesmo que você continue como desde o início, quando você começou a fazer aquela coisa boa. Agindo da mesma forma, com altruísmo, entendeu? Então, olha só. Há uma coisa pior, eu pergunto a vocês, há uma coisa pior do que você sentir na pele a injustiça, o espinho na carne? A coisa pior do que isso, gente. Então, isso é o espinho na carne. Percebeu? E a gente vai aqui provar no texto do capítulo 12 de 2 Coríntios que o espinho na carne de Paulo não seria exatamente uma miopia. É claro que ele tinha muitos outros problemas que ele passava, necessidades, perseguições. Mas vamos ler aqui que vocês vão entender. Existe coisa pior do que essa injustiça de um espinho na carne que o Eterno coloca para você não se ensoberbecer. Percebeu a situação de Shaul? E ele pediu a Cristo que tirasse, né, dele esse espinho na carne, que afastasse dele. Mas alguns teólogos, alguns comentaristas acham que Shaul ele teria um problema de vista. Gente, tem muita gente que não tem nem braço nem perna e está aí feliz da vida.
Eu acredito que Shaul não estaria reclamando de problema de vista se ele realmente tivesse problema de vista, se ele não tivesse uma perna... porque ele fala nos textos que em tudo dá graça, né? Mas o espinho na carne realmente é difícil conviver com Satanás, com adversários ali tentando impedir o que você está fazendo. Shaul teve muito desse problema, gente. Existe maior injustiça do que essa? Então é isso aí, você fazendo com altruísmo, com boa vontade, mas tem gente só envenenando outras pessoas contra você. Então, mas sobre esse espinho na carne, ali de Paulo, né, de Shaul, esse mensageiro de Satanás, percebeu que era um mensageiro de Satanás? Será que uma doença de vista seria um mensageiro de Satanás? Né? Então, olha só, gente, esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, nós já ouvimos e acabamos de falar no início que, com base em outras informações, é que, como dissemos aqui anteriormente, seria muito grande a probabilidade, né, que esses teólogos colocam de que o espinho na carne de Paulo de ser um problema de vista, um problema de miopia, entendeu? De escamas ainda nos olhos, como sequelas daquela forte luz que o cegou no início, quando ele ainda estava se convertendo, né? Então, o que acontece? Talvez a suposta deficiência tivesse surgido com a experiência que ele teve na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, né? Esses teólogos falam isso, versículos 1 a 9. E também o capítulo 10, versículo 19, que vocês podem buscar e que vocês vão ver ali o evento em que Shaul ficou cego ali no caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos. Então, o que acontece? Esses teólogos dizem que devido à forte luz que veio sobre seus olhos e, consequentemente, uma espécie de escamas teria permanecido, mesmo ele tendo sido curado. E a gente pode ler isso em Atos capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 18. Então, teriam esse problema, essa questão da luz forte, teria causado sequelas, mesmo tendo a sua visão sido restabelecida, como já lemos, né? Olha, você está dizendo que as escamas caíram dos seus olhos, nós vamos dizer agora que foram parte das escamas que ficaram sequelas? Entendeu, gente? Então, olha só o que é dito nesse relato aqui, ó. Atos 9, 1 a 3. Nós vamos voltar de novo nessa questão aqui, então vamos colocar aqui Atos 9, 1 a 3 e Atos 9, 8, o que eles se baseiam para afirmar que Paulo teria um problema ainda de sequelas na visão, né? Vamos ler aqui, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra discípulos de Cristo, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Atos 9, 1 a 3. Percebeu? Agora vamos continuar aqui em Atos 9, 8 a 9. Vamos continuar. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, olha só o que estava acontecendo com ele. Não via ninguém, ficou cego. Percebeu? Não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver. Ele ficou cego. Não comeu nem bebeu. Atos 9, 8 a 9. Então, alguns teólogos, né, alguns estudiosos acham que Shaul, eles acreditam, eles conjecturam, né, eles acreditam que seja isso, que Shaul tenha ficado com sequelas, mas vocês lembram que eu li lá no início que ele ficou curado? Que veio Ananias e caíram como umas escamas, e umas escamas de seus olhos, e a visão dele foi restabelecida, vocês se lembram? Se lembram, e agora nós estamos lendo esse texto aqui só para voltar a falar o que se fala por aí a respeito do espinho na carne. Nós vamos provar aqui que o espinho na carne de Paulo não seria uma miopia que ele teria, entendeu? Então é isso, gente, vamos continuar aqui. Então olha só, essa afirmação de sequelas na visão de Shaul não parece se coadunar, né, com o texto que é dito no contexto de 2 Coríntios capítulo 12, 7 a 9. Tá bom? O contexto do relato inicial, ele nos indica que o espinho na carne seria algo que iria mexer, na verdade, com os sentimentos de Shaul, algo para o aborrecer. E a gente vai provar isso aqui.
como nós podemos ler aqui, no penúltimo texto, né, verso do capítulo 12 de 2 Coríntios, onde diz o seguinte, gente, 2 Coríntios 12, 20, onde diz, vamos ler aqui, ó. Pois tenho receio de que indo até aí, Shaul não estava lá entre os coríntios, ó. Pois tenho receio, olha só a preocupação dele, de que indo até aí eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. Ele estava sentindo um mau cheiro aí, uma má indicação. E que também vocês me achem diferente do que esperavam. Como que Paulo iria chegar diferente, hein, gente? A gente vai explicar isso. E que haja entre vocês, olha só, presta atenção, briga, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. 2 Coríntios 12, 20. Prestou atenção? Prestou. Então, olha só, gente. O que parece aqui é que o nome de Shaul, na verdade, estava difamado entre eles ali, entre os coríntios. Como quem teria, então, se aproveitado deles de alguma forma, em questões de dinheiro, né, de bens materiais. Então, e por essa difamação, é certo, então, que se trataria de mensagens adversárias, mensageiros de Satanás, entendeu? Se trataria ali na questão que nós vamos provar aqui, que essas mensagens, essas difamações contra Shaul, seriam os mensageiros de Satanás, entendeu? O espinho na carne dele. Isso seria o mensageiro de Satanás, estamos repetindo. Para o quê? O esbofetear, para o denegrir, para o difamar. Essa é a verdade. E assim, Shaul estaria... Então, o que acontece ali, gente? É difícil, hein? Shaul estaria a ponto de perder a linha ali. Ele estaria a ponto de se exaltar. Lembra que ele falou assim, para que eu não me exaltasse? Ele estaria a ponto de se exaltar, porque ele poderia dizer, eu sou o apóstolo, afinal de contas, eu sou o apóstolo dos gentios. Entendeu, gente? Ele estaria a ponto de se exaltar. Mas Cristo, o que acontecia? Cristo o estava advertindo, não é verdade? Calma, Shaul, calma. A minha graça te basta, Shaul. E como podemos verificar isso, gente? Como que nós podemos verificar essa nossa afirmação? Porque o próprio Shaul, ele entra em sua própria defesa. Como podemos ler, sabe onde? Em 2 Coríntios 12, 16 a 17. Pode acompanhar e abre a sua Bíblia. 2 Coríntios 12, 16 e 17. Nós temos que analisar todo o contexto aí, não é só se pegar só no texto em questão, não. Olha só. 2 Coríntios 12, 16 e 17. Olha só o que diz aqui, ó. Shaul entrando na própria defesa. Olha só. Seja como for, eu não fui um peso para vocês, percebeu? No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Vamos continuar, versículo 17. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Percebeu? Shaul tentando reparar o dano que ele estava sofrendo? Será que eu explorei vocês? Por que está acontecendo isso aqui? Percebeu o espinho na carne dele? Ele entrou na defesa dele mesmo? Quando, na verdade, os próprios coríntios que tinham que o proteger da difamação? Percebeu? Agora vamos continuar aqui, ó. 2 Coríntios 12, 16 e 17. Percebeu? Agora, numa versão diferente, vamos ler o mesmo texto numa versão diferente. Olha só. Esse relato, ele está assim. Vamos colocar aqui, ó. Alguns de vocês pensam que em nada vos fui pesado. Percebeu? Mas que de alguma maneira, com astúcia, algum proveito material devo ter tirado disso. Então é aquilo que eu falei com vocês. Você está fazendo alguma coisa com altruísmo e tem gente que falou, esse cara está tirando proveito de alguma coisa. Não é possível que esse cara está fazendo isso tudo sem interesse de dinheiro. Percebeu? Vamos voltar aqui, olha só. Vamos voltar, gente, para a gente entender. Olha só. Alguns de vocês pensam que em nada vos fui pesado, mas que de alguma maneira, com astúcia, algum proveito material devo ter tirado disso. Mas como? Perguntou Shaul. Mas como? Percebeu? Tive eu algum benefício material de vocês por intermédio das pessoas que vos enviei? 2 Coríntios 12, 16 e 17. Percebeu, gente?
Eu acredito que os senhores estejam acompanhando essa mensagem e estão entendendo, né? Não é possível, gente. Está escrito aqui no texto. Estamos lendo o próprio capítulo 12. Está se auto-explicando o que seria o espinho na carne de Shaul. Percebeu? Então vamos continuar aqui. Essa é a mensagem de hoje. Espinho na carne, mensageiro de Satanás, 8 de março de 2023. Então, gente, olha só. Deixa eu respirar um pouquinho. Por meio desse texto, nós podemos verificar que o nome de Paulo, o nome de Shaul, estava na boca do povo. Essa era a verdade. Ele estava na boca do povo. Estavam falando mal dele. Essa é a verdade. Mensageiros de Satanás. Muito tititi, muito disse-me-disse, fofoca mesmo, gente. Era fofoca que estava vendo. Eita povinho para ter fofoca aquele pessoal dos Coríntios, hein? Muito problema, gente. Então, olha só o que acontecia. As pessoas estavam envenenadas contra Shaul. O veneno da cobra astuta, da serpente, estava ali envenenando as pessoas contra o apóstolo, entenderam? Quando eles deveriam estar defendendo a ele. Porque eles levaram, o Shaul, afinal de contas, ele levou o evangelho para eles, não é verdade? Então, olha só, estavam envenenando as pessoas estavam sendo envenenadas, e mesmo assim ninguém poderia apresentar, na verdade, uma prova de que ele poderia ter tirado proveito material de alguém, gente. Não tinha. Então, o que podemos entender aqui é que o mensageiro de Satanás, o espinho na carne de Shaul, essa pessoa mesma, essa mesma pessoa, em nada ela teria sido prejudicada por Shaul. Entenderam? Mesmo assim, estava vomitando intrigas no meio do povo. Isso é o que dá a entender o texto. Mas a questão não era somente essas fofocas, tá? Assim, no meio do povo. Havia a questão dos superapóstolos. Os superapóstolos, né? Os mais excelentes apóstolos, que Shaul fala com uma certa ironia, né? Que Paulo citou aqui em 2 Coríntios 12, 10 a 11. 2 Coríntios 12, 10 a 11, vamos ler aqui, ó. Olha, eles poderiam ser os mensageiros de Satanás, entendeu? Eles mesmos poderiam ser. Os próprios superapóstolos que tinha ali entre eles. Ó, 2 Coríntios 12, 10 a 11. Vamos ler. Por isso, por amor de Cristo, Paulo escrevendo para eles, regozijo-me nas fraquezas, nas necessidades. Vamos ler de novo aqui, gente. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nas necessidades, percebeu? Nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Percebeu? Eu devia ser recomendado por vocês, quer dizer, protegido por eles, né? Pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. 2 Coríntios 12, 10, 11, percebeu? Shaul estava colocando que ele nada era, que é a fraqueza, como diz, né? Eu venho em fraqueza com vocês. Aos Gálatas ele também falou a mesma coisa. Quando ele diz veio em fraqueza da carne, ele não veio demonstrando sabedoria humana, entendeu, gente? Fraqueza da carne não significava miopia. Fraqueza da carne é que ele não parecia ser algo, trazer algo excelente, excepcional, entendeu? Então ele veio na fraqueza da carne, a carne fraca. Então, na verdade, quando você vê um cara ali todo empinado, com aqueles anéis no dedo, daquela forma que todo mundo que traz credibilidade, então as pessoas acreditam nesses caras. Mas Shaul diz que veio na fraqueza da carne, entendeu? 2 Coríntios 12, 10 a 11. Ele falou que dos superapóstolos, provavelmente esses superapóstolos seriam os mensageiros de Satanás, gente. Entendeu? Que ele está citando aqui. Ok? Então vamos continuar aqui. Então olha só, esses tais superapóstolos que Shaul cita, poderiam ter se deixado levar pela soberba, porque ele citou ali, né? Naquela ação de quando Shaul enviou a Tito para, de alguma forma, angariar, porque Shaul fazia isso, né? Fundos, né? Dinheiro, ajuda para as pessoas pobres. Então pode ser isso que teria, agora eu estou conjecturando, né? Pode ser isso que teria dado causa a essa questão toda. Vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 12, 17 a 18, ó. Porventura eu os explorei por meio de alguém
que lhes enviei? Percebeu? Então, olha só. Shaul enviou a Tito, certamente para pedir ajuda, coisas assim. Mas Paulo está falando assim, será que eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Olha só, recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso, Tito os explorou? Por acaso Tito os explorou? Certamente Tito deve ter pedido ajudas para ajudar os necessitados, coisas assim desse tipo, né? Porque Shaul fazia isso, né? Por acaso Tito os explorou, mas estava sendo falado. A fofoca estava na boca do povo. Percebeu? Vamos continuar aqui, ó. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? 2 Coríntios 12, 17, 18. Percebeu, gente, o que seria o espinho na carne? O mensageiro, pessoas trazendo mensagens contrárias a Shaul, aqueles que divulgavam o evangelho, entendeu? Então, olha só, Shaul, ele enviou a Tito, não é verdade? Acabamos de ler. E os tais superapóstolos, agora estamos conjecturando, porque Shaul citou o superapóstolo, né? E os tais superapóstolos, provavelmente, eles devem ter ficado melindrados com a visita de Tito, entendeu? Como se tivesse assim, já vê esse cara aqui para fiscalizar a gente? Paulo fica mandando esses caras aqui para poder olhar o que a gente está fazendo? Será, gente? Olha só, isso no meio de seres humanos acontece essas coisas, né? Então, Shaul enviou com boa vontade de verificar como é que eles estavam, entendeu? Mas os superapóstolos, nós estamos deduzindo que eles teriam ficado melindrados com aquela visita de Tito e outros irmãos. E Shaul, ele não havia ido lá, entendeu? Ele mandou a Tito com outro irmão. Porém, aparentemente, Shaul tomou conhecimento do que estava havendo de adversidades entre os coríntios, entendeu? Então é isso que nós chegamos à conclusão. Por meio de quem? Se ele não foi lá, certamente Shaul teria tomado conhecimento por meio de Tito e do irmão que o acompanhou, que estava havendo um tititi, um bafafá lá no meio dos coríntios, entendeu, gente? Brigas, intrigas, invejas, coisas difamando também o próprio nome de Shaul. Ora, gente, olha só. Se Shaul ele estava escrevendo para eles e dizendo que os iria visitá-los, então é porque não havia, Shaul não havia ido desde muito tempo lá. Então já havia algum tempo que Shaul não tinha ido lá mais visitá-lo. Então ele mandou quem? A Tito. Mas Shaul, ele teria tomado conhecimento, e realmente foi isso que aconteceu, né? Shaul tomou conhecimento porque se ele está escrevendo, gente. E Shaul deve ter perguntado a Tito, como é que está lá? Como é que está o povo lá? Tito, provavelmente, não está escrito, mas nós agora estamos conjecturando, Tito passou para ele as coisas que estavam acontecendo certamente. Olha, não está muito bem não, o pessoal lá, tem um grupo lá que está falando mal de você, dizendo que você tirou proveito de alguma forma, se aproveitou da boa vontade das pessoas ali, explorou alguns ali. Então, olha só, então por isso, Shaul não escreveu isso aqui do nada, gente, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, provavelmente, quando Tito voltou, Shaul tomou conhecimento, então por isso que ele escreveu a carta, tá? Então, aparentemente, foi isso que aconteceu. Vamos ler aqui o texto que nós já lemos? Vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 12, 14. 2 Coríntios 12, 14. Anotou aí? Anotou, né? Então vamos ler aqui, ó. Agora, olha só, Shaul não tinha ido lá ainda, tá? Já tinha algum tempo que ele não ia. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. Ele não tinha ido, mas ele escreveu a carta. Percebeu? Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens. Aí ele já está aqui, ó. Olha só, gente. O que eu desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, olha só o que ele coloca. Os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais. Percebeu? Mas os pais, aí ele estava se colocando como se ele fosse os pais, mas os pais para os filhos. Percebeu? Então Paulo estava considerando o quê? Eles como filhos e ele como pai, entendeu? 2 Coríntios 12, 14. Percebeu a fala de Shaul aqui? Por que ele escreveu assim? Ele estava pronto para visitá-los. Então ele está colocando ali que os pais, os filhos não têm que ajuntar riquezas para o pai. Exatamente para quebrar. Ele estava indo sem interesse nenhum, com altruísmo, gente. Para quebrar aquele tititi, aquele bafafá que estava tendo lá entre os coríntios, entendeu?
2 Coríntios 12, 14. Vamos continuar aqui. Agora vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 12, 20, para continuar aqui na leitura. Ó, Shaul iria lá, olha só o que está escrito aqui. Ó. Pois tenho receio de que, indo até aí, percebeu? Ele estava até preocupado de chegar lá e não gostar do que iria encontrar. E certamente, pelo que ele fala aqui, ele e os coríntios não iriam gostar do que ia acontecer, do que Shaul iria falar com eles. Eles iam se sentir doídos, tá? Condoídos com tal, o chicote. Ó, olha só. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre da forma... Olha só, gente, vamos prestar atenção bastante no texto. Eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. Percebeu, gente? Olha só. Olha, eu tô preocupado de chegar aí, o negócio não vai ficar bom. A coisa não vai ficar assim não, hein? A coisa não pode ficar assim. Vamos voltar aqui, gente, olha só. Pois tem receio de que, indo até aí... Percebeu? Eu botei até em vermelho e grifado aqui, ó. Eu tenho receio, eu estou com medo de chegar aí e ver o que... Não sei não, vai dar problema. Vai dar problema. É isso que ele está falando aqui, ó. Eu tenho receio de que, indo até aí, eu tenho medo de até ir aí. Eu tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. Quer dizer, como que ele gostaria de encontrá-los? Sem aqueles problemas, né? Eles deveriam estar crescendo no conhecimento da verdade, do evangelho, e não aquelas fofocas, entendeu? Não gostaria de encontrar. Vamos continuar aqui, vírgula. E que também vocês me achem diferente do que esperavam. Percebeu? E que haja entre vocês briga, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tumulto, gente. Olha só, 2 Coríntios 12, 20. Gente, se a gente for ler o texto com atenção, a gente vai sentir, a gente vai viver. É como se a gente estivesse lá vendo aquilo lá acontecendo, entendeu? Então, nós temos que fazer a leitura dessa forma para a gente viver, a gente conseguir entender o que seria espinho na carne. Percebeu o que seria espinho na carne? Então, olha só o que acontece. Nos parece, com essa nossa argumentação, que essa expressão de Shaul ali, e que vocês também me achem diferente, era de quem estava, na verdade, com um nó na garganta, irado. Shaul está irado, essa é a verdade, por isso que ele falou, estou com receio de chegar aí. Ele estaria com um nó na garganta, ele estaria irado com o que estava acontecendo, gente. E que a qualquer momento, Shaul, ele poderia chegar lá, soltando fogos pelas ventas. Soltando fogo pelas ventas, como a gente diz, isso é maneira de dizer, isso é força de expressão. Então, eu pergunto a vocês, isso é ou não é um espinho na carne? Machuca ou não machuca? É ou não é um espinho na carne? É um espinho na carne, gente. Coloquei aqui. Isso é ou não é, isso é ou não um espinho na carne? É ou não é, gente? Responda aí agora. Vocês gostariam de passar o que Shaul passou ali? Eu não queria estar na pele dele, como a gente diz, né? Eu não queria estar na pele de Shaul. Entendeu, gente? Isso é ou não é um espinho na carne? Isso é um espinho na carne, gente. Esse é o verdadeiro espinho na carne que Shaul estava passando ali. O mensageiro de Satanás. Mas olha só o que acontece. Para evitar a bravata, Shaul, ele levou o problema para quem? Ele levou o problema para Cristo, conforme ele mesmo relata no capítulo 12, né, 8 a 9 de 2 Coríntios. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Ele levou o problema para Cristo, para ele não chegar lá e soltar fogo pelas ventas. Chegar lá bravo mesmo, entendeu, gente? Olha só, 2 Coríntios 12, 8 a 9, ó. Olha só o que ele escreveu aqui, ó. Três vezes, não foi uma vez não, hein? Ele rogou... Gente, olha só, a coisa era pesada, hein? O clima estava muito pesado, olha só. 3 vezes, não foi uma vez não. Ele está falando 3 vezes, roguei ao soberano Cristo que o tirasse de mim. Mas tirasse o quê? Aqui nesse texto, é nesse texto aqui que eles falam que ele teria uma miopia. Mas vê se tem a ver miopia com aquelas coisas todas que a gente acabou de analisar aqui. Não tem a ver, gente. Não tem a ver. Tirasse o quê? Esse espinho da carne. Né? 3 vezes roguei ao soberano Cristo que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Shaul, se você está aí a ponto de perder a linha, a sua fraqueza, a minha graça se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Você se controle, Shaul. Calma, né? Portanto, aí Shaul fala, olha só o que ele fala. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Mas que fraqueza? Seria porque ele não estava enxergando muito bem? Não, gente, as fraquezas dele seria isso. Ele mesmo está dizendo no texto que ele não gostaria de encontrar daquele jeito e também que eles também não... Ele tinha receio de que eles também, quando ele chegasse lá, ele, os coríntios, os recebesse da forma que eles não esperassem. Entendeu, gente? Olha só. Olha só, vamos voltar aqui para a gente entender aqui, ó. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Que fraqueza? Para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 8 a 9. Percebeu? Percebeu aí a questão do espinho na carne, o mensageiro de Satanás, o que estava havendo entre os coríntios? Então, olha só, vamos ver quantos minutos aqui, gente. 56 minutos? Eu acredito que não devo passar de 1 hora e 15 minutos, não, tá? Então, olha só. Agora, já sabemos que todas as coisas, elas contribuem para o nosso bem. Então, Shaul escreveu isso é verdade. E que tenhamos a consciência hoje também que em nada somos melhores que ninguém. Correto? Nada somos melhores que ninguém. Não tem esse negócio de Messias é o melhor, fulano de tal é o melhor. Não tem, gente. Em nada somos melhores do que ninguém. Shaul, ele já sabia que o que se passava com ele nada mais era do que o propósito do Pai para com ele. É por isso que ele escreveu isso aqui em 2 Coríntios 12, 2 a 10. No mesmo capítulo, eu não estou navegando para outras cartas, outros textos, mas nós vamos colocar aqui. Olha só o que ele diz aqui, ó. É por isso que ele diz isso aqui, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. O Altíssimo sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas o Altíssimo o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser o quê? Em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. É ponto aqui, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Percebeu? Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Atormentar. Percebeu? Tem lugares que está escrito esbofetear. 3 vezes, olha, vamos prestar atenção, 3 vezes roguei ao Altíssimo que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, olha aí, insultos, né? Nas necessidades, nas perseguições. Será que seria somente problema de vista, gente? Olha só quanta coisa ele cita aqui. Nas angústias, olha o espinho na carne aí. Pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 2 a 10. Percebeu que eu não saí do capítulo? Percebeu? Capítulo 12, 2 a 10. Aqui foi o início da conversa dele. Mas veja, esse capítulo vai até o versículo 27. Acho que é isso, né, gente? Versículo 20 ou 21, tá? Acho que é versículo 20, mas não tem problema. Depois a gente verifica aí na Bíblia. Aí. Então vamos continuar aqui, olha só. Vamos continuar a nossa argumentação. Então, olha só. Agora que já sabemos que o espinho na carne de Shaul, ele residia em seus sentimentos, em suas emoções, e assim, numa situação em que estava passando, que ele estava passando, chegando ao seu conhecimento ali, e ainda ele sabendo de Cristo que tudo aquilo era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Assim, então dessa forma, jamais Shaul iria se atrever
a se vangloriar na carne. Entendeu, gente? Embora as revelações a nível de terceiro céu que ele recebeu de Cristo se tratasse de coisas concernentes ao próprio evangelho, entendeu? E que ele relatou em todas as suas cartas referente às coisas futuras e como se processava também o ministério do Espírito, o sacerdócio de Cristo, entendeu, gente? Entendeu? E como sabemos, vocês já sabem disso, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita alguns anos, né, antes das cartas aos Romanos e a carta aos Efésios também, em que Shaul, ele fala mais de coisas espirituais nas duas cartas depois, Efésios e também Romanos. Mas na de Coríntios ele está tratando muito de coisas materiais, gente. Muito de coisa do ser humano, as coisas horríveis que aconteciam ali, entendeu? Mas as cartas de Romanos, ele está falando mais de coisas elevadas, porque ele falou das revelações que ele recebeu no terceiro céu, teria sido ele. Então veja bem, ali aos Coríntios não deu nem para ele passar, porque ele falou que não era permitido ao homem falar. Nós vamos explicar isso aqui, tá bom? Então olha só, isso nós observamos porque esta carta aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 55 DC, entendeu? Primeiro. Já a carta aos Romanos, ele escreveu a partir de 57 DC, quer dizer, depois dos Coríntios. E aos Efésios, ele escreveu nos anos 60 DC até os anos 62, bem depois. Percebeu? Então as revelações que ele recebeu no terceiro céu, ele escreveu nessas cartas. Basta vocês lerem que vocês poderão ver a profundidade das cartas, tá bom, gente? Então, para que Shaul ele passasse as revelações do terceiro céu e as colocasse ali, levado pela soberba, se ele fizesse isso levado pela soberba, do jeito que ele estava, é certo que seria arrogante, correto? Então ele teve que buscar, olha só, gente, a gente entende, faz essa leitura, que Shaul teve que buscar sabedoria do Eterno, do Todo-Poderoso, de Cristo, de como ele iria relatar as revelações do terceiro céu no texto, entendeu? Eu acredito que vocês estejam acompanhando. Então parece sim que as cartas de Paulo, a gente pode perceber fazendo essa leitura, são fruto, entendeu? Proveniente de revelações profundas a nível de terceiro céu. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Até mesmo porque Pedro, Kefa, né? Ele dá o testemunho em favor de Paulo, né? Pedro escreve dizendo as profundas revelações, a sabedoria que Shaul recebeu. O próprio Pedro diz isso, gente. Vamos ler aqui, ó, 2 Pedro 3, 13 a 16, ó. Vamos observar aqui, preste bastante atenção. Olha só o que Pedro falou, o que Kefa falou. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ponto. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ponto. E tende por salvação a longanimidade de nosso Cristo, como também, vamos prestar atenção agora aqui nesse texto, o nosso amado irmão Shaul, Paulo aqui, vos escreveu segundo a sabedoria da onde, gente? Da onde ele recebeu essa sabedoria? Segundo a sabedoria que lhe foi dada, lhe foi revelada. Olha as revelações aí do terceiro céu, percebeu? Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Percebeu por que ele falou que não era lícito ao homem? Vamos, olha só. Que os indoutos, quer dizer, os homens, que não era lícito falar para ele, ó, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, 13 a 16. Percebeu? Percebeu que Pedro está dando testemunho a favor de Shaul, que ele realmente recebeu ali as coisas inefáveis, as coisas que ao homem não era digno falar, não era possível falar. Por quê? Quando ele está falando ao homem, ele está falando ao homem, ao ímpio, ele não iria entender, entendeu, gente?
Ó, 2 Pedro 3, 13 a 16. Correto? Ó, o tema aí. Tá acompanhando? Tá difícil de entender? Eu acredito que não. Então, olha só. É por isso que Shaul dizia que ao homem não seria lícito falar. Percebeu? Por isso que ele dizia que não era lícito ao homem falar. Vamos colocar aqui 2 Coríntios 12, 4. Olha só o que ele fala aqui, ó. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Então, como ele iria relatar tudo em suas cartas? Ele teve que buscar sabedoria de Cristo, como que ele ia colocar aquilo no papel, entendeu, gente? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, 2 Coríntios 12, 4. Como que ele iria falar? Ele iria escrever para a congregação, a sabedoria, as revelações que ele mesmo recebeu, entendeu, gente? Mas por que ele está dizendo que não é permitido ao homem falar? Não é permitido falar a qualquer um, porque não era qualquer um que ia entender aquilo ali, que ia torcer tudo que ele estava falando. As revelações que foram recebidas no terceiro céu. Percebeu? Percebeu. 2 Coríntios 12, 4, acabamos de ler. Vamos lá. Olha só, gente, o que ele está dizendo ali? Ao homem não é lícito falar. O que vocês acham? Ou seja, gente, a carne, a natureza humana, não iria entender as revelações, pois as revelações que Shaul recebeu no terceiro céu, que se trata de uma metáfora, na verdade, esse terceiro céu, e não um lugar que ele teria sido arrebatado, literalmente, tá bom? O ímpio, né, ele não iria entender, a carne não iria entender. Então, olha só, ele foi arrebatado num nível de conhecimento acima do que era falado pelos outros apóstolos. O próprio Pedro dá esse testemunho, gente. Não é diminuir os demais apóstolos, mas o próprio Pedro, acabamos de ler ainda há pouco, ele diz que eram coisas difíceis de entender nas epístolas de Shaul. Entendeu? Então é isso que acontece. Então, gente, pode ter certeza que esse terceiro céu e o paraíso ali que é citado no texto, não existem esses lugares literalmente, entendeu? Não existe esse terceiro céu, este paraíso, assim, um lugar. Eu sei que talvez alguns possam me rebater, eu acredito que sim, mas vamos ainda apresentar um tema especial sobre isso. Por que, gente, nós estamos falando isso? Porque o Altíssimo, porque o Todo-Poderoso, porque Cristo na época, né? O Altíssimo, ele não pode estar habitando em um lugar, entendeu? Em um lugar, porque todos os lugares é criação. O Eterno, ele não pode estar habitando num lugar criado, entendeu? Um terceiro céu, um paraíso. Então, o que seria isso? O que seria isso que Shaul tinha recebido? Terceiro céu, gente, e paraíso se tratam de metáforas, essa é a verdade. Em relação a quê? Em relação ao nível do conhecimento que foi revelado ao apóstolo, entendeu? Então, quando ele diz que ele foi arrebatado do terceiro céu, é o nível do conhecimento das excelentes palavras que lhe foram reveladas. Correto? Então, olha só, o que nós temos que dizer aqui agora, antes da gente terminar, é que nós ainda faremos uma mensagem, né, um vídeo específico sobre o arrebatamento de Shaul ao terceiro céu. Ok? Então é isso, gente. Por hoje, nós estamos encerrando a mensagem de hoje. Continuaremos com um novo tema na quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, 20 horas. Aguardamos todos os senhores. Um grande abraço. Tchau.